Seguinte, a situação é complicada. O estado do Piauí, capital Teresina, está recebendo irmãos lá do Amazonas. Nesse estado, caiu lá, caiu o momento? Então estou esperando só a gente manter um contato com o nosso repórter que está lá e ele está acompanhando a chegada dessas pessoas que vieram do Amazonas, de Manaus para cá, para serem recebidos. O Brasil passa por um momento muito difícil. O estado do Amazonas está passando por uma situação muito difícil, com pessoas morrendo nos corredores. Inclusive hoje já foi feito um grande trabalho no Amazonas para que fosse mandado cilindros de ar, cilindro de oxigênio, para que as pessoas pudessem viver mais um pouco e respirar. Gente, é catástrofe. Acho que o Júnior já está no ponto? Estamos ao vivo lá para o aeroporto Petrônio Portela com as informações. O nosso amigo Júnior Medeiros está lá e traz mais informações sobre a chegada desses nossos irmãos compatriotas que vieram do Amazonas. Está com você, Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral Meio-Dia. Falamos aqui direto do aeroporto Senador Petrônio Portela, onde chegou por volta de 11h40 da manhã. Os pacientes que vieram da cidade de Manaus, a capital do Amazonas, aqui para Teresina, para o atendimento no Hospital Universitário da UFP. Algumas ambulâncias já saíram depois de uma triagem desses pacientes nas dependências do aeroporto e em seguida foram direcionados já para o hospital universitário. Beto, as informações que ainda nós temos até então é que seriam 30 pacientes, mas em seguida nós obtivemos algumas informações da Fundação Municipal de Saúde que seriam apenas somente 9 pacientes. Então, algumas ambulâncias saíram agora há pouco aqui, já com o comboio da S-Trans, que está fazendo toda a questão da segurança aqui do trânsito nas redondezas do aeroporto. Portanto, Beto, essas são as informações. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações das ambulâncias que estão saindo aqui do aeroporto de Teresina. O Júnior, eu quero que você fique um pouco mais. Nós estamos agora com imagens do avião da Força Aérea Brasileira que chegou aqui até o aeroporto Petrônio Portela. Eu queria as informações. Quantos pacientes estão aí? Em torno de... Os pacientes que chegaram de Manaus, do Amazonas, são 9, né? 9 pacientes em Manaus transferidos para Teresina. Essas pessoas vão para o HU. Isso, Beto. Né? Eles serão atendidos, serão levados para o HU. Você vê que tem toda uma estrutura montada com ambulâncias, as pessoas paramentadas para poder receber. Agora, uma coisa que sempre foi colocada nessa situação. Essas pessoas que vêm aí do Amazonas, elas estariam com uma mutação do coronavírus. Essa mutação teria sido verificada no Japão, né? Pessoas que tiveram contato com a população do Amazonas e transmitiram, de certa forma, essa mutação do coronavírus, né, que foi verificada no Japão, para essas pessoas. Então, essas pessoas estão sendo recebidas aqui. Gente, é um momento de dor, de sofrimento. São compatriotas, são brasileiros que não têm onde ficar. Nós vimos nas redes sociais a situação de pessoas no Amazonas morrendo nos corredores, pessoas desesperadas, vendo seus entes queridos sem ter uma condição de respirar, porque não tem cilindro de oxigênio. O governo federal começou a se movimentar na manhã desta sexta-feira, no final da tarde da quinta-feira para sexta-feira, e conseguiu, de certa forma, amenizar um pouco a situação lá em Manaus. Mas a gente se pergunta, por que isso não foi verificado antes? Isso significa dizer que o nosso país não tinha um projeto para poder lutar com essa situação, combater essa situação no momento. O nosso país não se preparou para uma segunda, né? Uma segunda etapa, uma segunda onda de contaminação do coronavírus, como está acontecendo. Tivemos aí a liberação das pessoas para as campanhas políticas, onde muitas pessoas se aglomeraram, desde o final do ano de 2020.
fizeram aglomerações, fizeram campanhas, né? Em agosto, começou em agosto. Lá e as pessoas sem máscara. Eu mesmo pude acompanhar pessoas fazendo caminhadas sem nenhuma máscara. Ninguém, todo mundo junto, todo mundo perto um do outro, mas sem máscara, né? E o que a gente pôde constatar é que antes disso, os políticos brasileiros fizeram lockdown, trancaram o comércio, fecharam shows, fecharam estabelecimentos, mas na política eles abriram para tudo. Abriram, esta é a grande verdade. Abriram para tudo e não imaginaram, nem fizeram algum tipo de estudo com relação a essa nova onda de contaminação do coronavírus. E hoje, Manaus, a gente vai tocar num assunto aqui que é importante, da má distribuição de renda do povo brasileiro, né? Nós somos uma federação, tantos estados, mas tudo muito mal distribuído. Esse Congresso Nacional é um desserviço para a nossa nação. Essas pessoas que se dizem representantes do povo não imaginam e não trabalham para a boa distribuição da renda, né? E também de verbas para a saúde pública. A saúde pública. O que é que um povo tem de mais importante a não ser a sua saúde? É a sua saúde, é a saúde do povo brasileiro. E aí um estado não tem isso, outro estado não tem aquilo, e aí vai ter que depender da estrutura de estados que estão, de certa forma, entre aspas, numa situação melhor. Mas não é verdade, porque isso pode aumentar ainda mais a contaminação do novo coronavírus. Por que vocês não levam aí para Brasília, né? Porque pro hospital, sei lá, hoje quando uma pessoa está doente, vai lá para São Paulo, né? Como é o nome do hospital? Albert Einstein, né? Vamos pro Albert Einstein, né? É sinal de que a saúde no Brasil é só para uns, não para todos. Não para todos. Enquanto a saúde no Brasil for uma coisa destinada às instituições privadas e não for uma preocupação do poder público, nós vamos estar à mercê de qualquer tipo de, não só de pandemia, todo mundo tá, mas de qualquer epidemia. E aí eu volto a citar situações como da dengue, onde pessoas morreram também, uma epidemia, não é uma pandemia, né? Não é uma coisa desconhecida. Mas o Brasil nunca está preparado para nada. Tá aí a prova disso, ó. Nunca estamos preparados para nada. O brasileiro sempre só fecha a porta depois de roubado. Sempre só toma uma atitude depois que a situação chega a um determinado extremo. Coisa triste, né? Coisa triste. Como é que é? Esses cilindros aí estão sendo enviados para Manaus. Depois da repercussão nas redes sociais. Olha, vamos agradecer as redes sociais? Vamos agradecer as redes sociais? A democracia brasileira hoje se faz presente nas redes sociais. O Whindersson Nunes também, né? Que fez esse trabalho. Enfim, as pessoas através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, das redes sociais. A comunicação do povo hoje é integrada pelas redes sociais. A comoção popular. Todo mundo recebeu. Inclusive hoje os jornais a nível nacional mostraram a situação de pessoas desesperadas no Amazonas com a situação da contaminação e da falta de atendimento com relação à Covid-19 naquele estado. Olha a situação, tá vendo? Né? O ministro da Saúde dá entrevista lá, tá muito preocupado com a situação lá, ele se contradiz em determinados pontos, mostra uma situação, parece que o governo federal, de certa forma, está muito, muito aquém da situação que o país está vivendo, né? E aí esse foco que está acontecendo lá no Amazonas está fazendo a desgraça no país como um todo. São vários estados. Eu quero ressaltar aqui que não é só o Piauí que está recebendo pessoas em situação difícil do coronavírus. Vários estados da federação, inclusive o vizinho estado do Maranhão também, está recebendo pacientes com a Covid-19, né? A Paraíba, enfim, a Bahia, vários estados da federação estão recebendo porque em determinados pontos a situação está grave. Olha, esses cilindros vão ser embarcados agora nessa aeronave da Força Aérea Brasileira que trouxe os pacientes para cá, para Teresina, e deve voltar ao Amazonas para poder levar esses cilindros e ajudar, né, nesse momento tão difícil. Aí são cilindros que foram comprados, foram doados, foram repassados através de instituições. E aqui eu ressalto uma coisa muito, muito importante. Uma coisa que eu sempre verifiquei nesses anos todos aqui de jornalismo, à frente das câmeras, que as pessoas fazem muito mais pelas pessoas do que o próprio poder público. Eu mesmo
Eu mesmo, nesses 30 anos, sei lá, de televisão, a gente já ajudou mais gente através de gente do que do próprio poder público. Eu fico impressionado. O brasileiro, ele tem um coração muito grande. Agora, os políticos, a política brasileira é muito pequena. Na verdade, não é política, é politicagem. Ó, teve uma situação no estado do Amazonas em que algumas pessoas estariam guardando cilindros para vender, né, especular a respeito da desgraça alheia. Sem falar também na situação do nosso povo brasileiro, em que determinados políticos criaram hospitais de campanha superfaturados ou sem nenhuma necessidade prévia naquele momento, criaram hospitais de campanha que foram desativados. Veja só, criou-se uma estrutura, gastou-se dinheiro com a estrutura, com dinheiro público, e depois abandonou-se, jogou essa estrutura para o lado. É muito triste um negócio desse, muito triste. Realmente, nós somos muito mal representados, tanto no governo federal, como na estrutura do Congresso Nacional, como a política como um todo. Acho que os nossos políticos eles não estão preparados, não estão com condição de examinar a situação do povo pobre. Bom, daqui a pouco a gente continua. Então aí as imagens aí, coloca as imagens, por favor. As imagens do aeroporto Petrônio Portela, onde o avião da FAB acabou de deixar 9 pacientes, e esse mesmo avião irá retornar ao estado do Amazonas para a capital Manaus com cilindros adquiridos aqui no estado do Piauí. Ó, e tem mais, hein? O Piauí tá fazendo a sua parte dentro da nossa federação. E isso nos orgulha muito. Vamos chamar aqui o Nogueira para falar da Cefcred. Pode Nogueira dar um recado aí.